Eu vou continuar lendo aqui, olha, nós estamos na página 106, parágrafo 3º, das disposições necessárias para bem comungar. Produz o sacramento da Eucaristia sempre em nós seus maravilhosos efeitos? Ele produz em nós seus maravilhosos efeitos quando o recebemos com as devidas disposições. Quantas coisas são necessárias para fazer uma comunhão bem feita? São necessárias 3 coisas. Primeiro, estar em estado de graça. Segundo, estar em jejum desde a meia-noite até o momento da comunhão. Terceiro, saber o que vai se aproximar. Saber o que se vai receber e aproximar-se da Sagrada Comunhão com devoção. O que quer dizer estar em estado de graça? Estar em estado de graça quer dizer ter a consciência limpa de todo pecado mortal. Tá? Que deve fazer antes de comungar quem sabe que está em pecado mortal? Quem sabe que está em pecado mortal deve fazer uma boa confissão antes de comungar, porque para quem está em pecado mortal não basta o ato de contrição perfeita sem a confissão, para fazer uma comunhão bem feita. Por que não basta o ato de contrição perfeita a quem sabe que está em pecado mortal para poder comungar? Porque a Igreja ordenou, em sinal de respeito a esse sacramento, que quem é culpado de pecado mortal não ouse receber a comunhão sem primeiro se confessar. Porque assim, o ato penitencial, ele ali, quando você realmente se arrepende, ele perdoa os pecados considerados leves, veniais. Pecado mortal só na confissão. Atualizando para nós, que isso daqui é começo do século passado, atualizando para nós, tem que fazer a confissão aí espiritual, tá certo? E os pecados leves, veniais, são, assim, perdoados de acordo com o seu arrependimento, exatamente ali no ato de contrição, logo no início da celebração litúrgica. Por isso que a gente sempre faz o ato de contrição primeiro, para daí a gente continuar. A primeira coisa que a gente faz, aí a gente continua, vai vir a palavra, tudo mais, rezar o terço, vai comungar, mas primeiro, né, se purificar dos pecados veniais. Os mortais têm que ser na base da confissão espiritual mesmo. Você pode fazer qualquer dia da semana. Não precisa esperar a paróquia fazer uma vez por mês. Pode fazer qualquer dia. Você tem aí o livro, né? Você tem o manual da Igreja Doméstica com você. Você pode fazer. Se não quiser fazer sozinho, pega um dos vídeos que a gente está fazendo a comunhão, ou melhor, pega um dos vídeos que a gente está fazendo a confissão espiritual e faz a confissão espiritual para pedir perdão ao Senhor dos seus pecados mortais. Tá certo? Quem comungasse em pecado mortal receberia Jesus? Quem comungasse em pecado mortal receberia Jesus Cristo, mas não a sua graça. Pelo contrário, cometeria sacrilégio e incorreria na sentença de condenação. Seria condenado, é o que São Paulo fala, né? Você receber aí o Senhor em pecado significa que está comungando a sua própria condenação. Tá certo? Em que consiste o jejum eucarístico? O jejum eucarístico consiste em abster-se de qualquer espécie de comida ou bebida, exceto a água natural, que, segundo o ensinamento do Pio XII, não quebra o jejum eucarístico. Pode comungar quem engoliu o resto de comida preso nos dentes? Ô, Madre Sofia, quem que faz esse tipo de pergunta? Quem engoliu o resto de comida preso aos dentes pode comungar, porque já não são tomados como alimentos ou perderam tal condição. Quem não está em jejum pode comungar alguma vez? Comungar sem estar em jejum é permitido aos doentes que estão em perigo de morte e aos que obtiveram permissão especial do Papa em razão de doença prolongada. A comunhão feita pelos doentes em perigo de morte se chama viático, porque os sustenta na viagem que eles fazem dessa vida à eternidade. Na comunhão eucarística, se ela ainda existisse e fosse possível, hoje em dia é colocado, faz tempo já, 2 horas de jejum antes da missa. Até porque, assim, antigamente a missa era celebrada logo cedo, né? Mas depois, então da meia-noite às 6, às 7 da manhã é bico, né? Ficar em jejum. Mas imagina uma pessoa que só consegue assistir a missa às 7 da noite e ficar o dia inteiro em jejum? Não dá. Então aí a igreja, vendo a mudança dos tempos, né? Antigamente, por exemplo, o padre só podia celebrar uma missa por dia. Né? E assim, ocasião muito especial, acho que Natal, 3 missas no mesmo dia. Né, na véspera do Natal. Coisa assim que era antigamente, mas hoje em dia a população cresceu muito, os católicos aumentaram, teve que aumentar o número de missas, né? Tem paróquia aí que tem 5 horários de missa, então como é que você vai ficar em jejum desde a meia-noite até as 7 da noite do outro dia? Não dá. Então justamente por isso, né, foi comutado para 2 horas antes, né, da comunhão. Então a pessoa que está comendo pipoca depois de tomar a comunhão está em pecado também, porque se alimenta, não pode. Então, 2 horas antes. Ah, professor, e na comunhão espiritual? Na comunhão espiritual não é exigido, declarado isso por uma santa
vai falhar o nome agora, mas que ela tinha muito essa preocupação, foi explicado para ela que na comunhão espiritual não há necessidade de jejum. Eu, pessoalmente, procuro fazer, né, um jejum justamente antes da comunhão espiritual, mas, assim, não que seja obrigatório, tá certo? Inclusive, nesses dias que tem muita celebração, domingo, agora está com muita celebração para mim, né? Só de manhã são 4, né? A gente tem a liturgia das horas, 6 horas da manhã, depois às 9 já tem a celebração eucarística, o encontro com Jesus, depois às 11 tem o encontro com Jesus, depois meio-dia tem a oração do meio-dia. Eu acabei assim, uma vez ou outra eu acabo comendo alguma coisa, um pãozinho, alguma coisa simplesinha, cedinho, para poder aguentar, porque depois não vai dar tempo de comer mesmo, vou ficar até o meio-dia, né? Aí para evitar, para ter força, né? Porque para estar falando aqui, o forninho tem que funcionar, né? Senão não vai, né? Tá certo? Então, só para dar essa explicação. Mas assim, eu tinha essa coisa de guardar as 2 horas também da comunhão espiritual, mas aí eu li essa santa falando que não precisa. Quem pode, maravilha, acho que tem que guardar mesmo. Faz aí como sacrifício, oferece para o Senhor. Tá bom? Tudo bem. Que quer dizer as palavras saber o que se vai receber? Saber o que se vai receber quer dizer conhecer o que ensina com respeito a esse sacramento, a doutrina cristã e acreditá-lo firmemente. Então, a pessoa não pode simplesmente entrar numa igreja, tem a fila da comunhão, vou na comunhão, o que está recebendo? Não sei, mas todo mundo foi, eu também fui, vê que a turma põe a hóstia na boca, põe também e volta, nhaque, 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 e fala assim, tá, e daí? Então, ridículo. Não pode, tem que ter uma noção do que está acontecendo, senão não tem nem respeito para receber o Senhor. Sem contar que uma pessoa que não sabe não passou por catequese mínima, nem nada. O que ela está fazendo ali? Ela tem que passar primeiro pela catequese, né, primeira comunhão, para saber o que está acontecendo, tá certo? Então a gente tem procurado trabalhar com as crianças aqui, eles fazem comunhão espiritual, mas todo dia, antes disso, tem aula do catecismo e tem aula do evangelho, para explicar para eles as bases da fé, para eles entenderem. Também antes da comunhão espiritual é explicado toda vez o que está acontecendo, para eles entenderem e receberem o Senhor no coração de uma forma assim mais consciente, certo? Muito bem. O que quer dizer comungar com devoção? Comungar com devoção quer dizer aproximar-se da Sagrada Comunhão com humildade e modéstia, tanto na própria pessoa como no vestir, fazer a preparação antes e a ação de graças depois da comunhão. Então, é comungar realmente, saber que vai receber do Senhor, se colocar em posição de humildade, uma roupa decente, não é mostrando tudo para todo mundo, especialmente para o padre, né? E ao mesmo tempo se preparar antes e depois fazer a ação de graças, enquanto está ali rezando, no final das contas vai receber do Senhor no seu coração. Isso não é uma coisa assim banal, ao contrário, é realmente uma situação especialíssima na nossa vida e mesma coisa a comunhão espiritual também. Então, tem que se ter, aliás, no Pai Nosso das Almas do Purgatório, a gente pede perdão pelas vezes que as almas do purgatório receberam a comunhão de qualquer jeito. Sem a devida preparação, sem devoção, sem nada, certo? Em que consiste a preparação antes da comunhão? Preparação antes da comunhão consiste em nos entretermos algum tempo a considerar quem é aquele que vamos receber e quem somos nós, e em fazer atos de fé, de esperança e caridade, de contrição, de adoração, de humildade e de desejo de receber a Jesus Cristo. Em que consiste a ação de graças depois da comunhão? Consiste em nos reservarmos recolhidos a honrar a presença do Senhor dentro de nós mesmos, renovando os atos de fé, de esperança, de caridade, de adoração e de agradecimento, de oferecimento e de súplica, pedindo sobretudo aquelas graças que são mais necessárias para nós e para aqueles por quem somos obrigados a rezar. O que se deve fazer no dia da comunhão? Deve-se manter o mais possível o recolhimento e ocupar-se de obras de piedade, bem como cumprir com grande esmero os deveres de Estado. Depois da Sagrada Comunhão, quanto tempo permanece Jesus Cristo em nós? Depois da Sagrada Comunhão, Jesus permanece em nós com sua graça, enquanto não se peca mortalmente, e com a sua presença real permanece em nós, enquanto não se consomem as espécies sacramentais. Certo? Então, acho que deu para entender direitinho. A mesma coisa acontece com a comunhão espiritual. Muitas dessas coisas nós podemos colocar também para a comunhão espiritual. Certo? Mesma coisa, tem que ter o mesmo carinho, o mesmo respeito a Jesus, que vem até o nosso coração, não nos abandonou, mesmo estando aí a situação da igreja invadida, rachada no meio, o Senhor vindo para as nossas casas. Dessa forma, ainda assim, o Senhor não deixou a igreja dele sozinha e cumprindo a promessa que ele fez que as portas do inferno não poderiam contra a igreja, está conosco na comunhão espiritual, aprovada pelo Concílio de Trento, que tantos santos e santas fizeram durante aí os séculos e séculos.